Hoje vamos falar da nossa segunda leitura do ano, que foi em conjunto. Vamos falar de O Colecionador, do John Fowles. Vamos para mais um Drops. O Colecionador vai contar a história de um stalker, basicamente a história de um stalker, um cara que se apaixona por uma menina que ele simplesmente vê passando na rua. E não é apenas um amor platônico, ai, aquela pessoa é bonitinha, não. Ele segue ela, ele fica olhando e observando ela em todos os momentos do dia. Até o momento em que esse amor vira uma obsessão. A ponto dele sequestrá-la e mantê-la em cativeiro por muito tempo. O protagonista do livro chama-se Frederick Clegg. Ele é um cara tímido, é um cara que nunca teve muita interação social, pode-se dizer até que ele é um deficiente social. Ele viveu muito tempo com os tios e com a prima dele, que acabaram viajando para a Austrália depois que o Clegg ganhou na loteria. Esse é um ponto essencial, porque a Miranda, que é a garota que ele fica observando e perseguindo, ela se muda para Londres para estudar artes. E aí ele não tem mais como observá-la, até que ele ganha na loteria e compra uma casa nos arredores de Londres pra continuar observando. O Clegg segue a Miranda até Londres, continua com a obsessão dele por ela e com sua obsessão por colecionar borboletas, que na verdade são duas coisas que se complementam. A Miranda é como se fosse a peça que faltava na coleção dele. Não é bem uma relação sexual, não é bem um desejo sexual que ele sente por ela. Ele quer ter ela só pra ele. É só pra ele, a exposição, sabe? Como se ela tivesse a mostra a qualquer momento pra ele ir lá e simplesmente olhar pra ela. Como se ela fosse uma das peças da coleção de borboletas dele. Exatamente, é tipo um fumo. Que eu só compro pra ficar olhando. Acontece que isso se torna meio que o objetivo de vida dele e ele acaba deixando a sua coleção de lado em prol dessa única peça, que é a Miranda. O livro é dividido em duas partes. As partes do Frederick e as partes da Miranda, que é só apenas uma parte, mas ela é muito grande, ela toma mais da metade do livro. E é uma relação de amor e ódio com essa parte. Porque enquanto a gente tem a parte do stalker, é uma parada que deixa o leitor muito interessado em ler mais sobre ele. Quando chega na vítima, a gente acha ela um personagem extremamente chato e superficial. Isso é uma dualidade que o John Fowles deixou no livro, que acabou deixando ele bem mais interessante, mesmo ele tendo esse ritmo mais lento na metade. Eu não vou dizer que a gente simpatiza com o vilão do livro, que não é o protagonista, mas a gente se interessa mais pela parte dele, a gente quer saber mais sobre ele. Analisar esse personagem é muito interessante. Ao contrário da Miranda, que pra ser sincera, ela é um pouco chata. A gente odeia ter que sentir esses sentimentos conflitantes por uma pessoa que tá sendo a vítima, mas a gente não consegue deixar de sentir, cara. Porque o Clegg, apesar dele fazer coisas detestáveis, ele não é uma pessoa detestável. Quanto a Miranda, é o contrário. O problema dela é que ela só começava a falar muito sobre a vida dela do lado de fora do cativeiro. Enquanto a gente, leitor, a gente quer saber do que está rolando lá dentro com o Frederick, como ela tá se mantendo presa lá e tudo mais. Apesar desse ritmo lento, é uma parte essencial pra gente saber um pouco mais sobre o passado da Miranda. Pena que ela se estende demais e acaba tirando a gente um pouco do livro. Mas no fim, tudo vale a pena. Com o passar do livro, eu ia sentindo um sentimento de pena muito maior pelo Clegg e a minha raiva ia diminuindo por ele, o que fez eu me sentir extremamente mal, porque a situação da Miranda também piora por conta dele, sabe? E a gente simpatizar com o vilão não é bacana, cara. O Clegg, ele é um vilão muito real. A gente vê aqui uma coisa que realmente poderia acontecer, uma pessoa que existe, esse tipo de pessoa, tá por aí em algum lugar, e a gente nunca sabe o que tá se passando, sabe? Ele é um moleque de 21 anos, bem apessoado, um cara aparentemente de boa família, aparentemente uma boa pessoa, mas ninguém sabe o que uma pessoa esconde no seu porão, né? Eu acho que essa é a grande jogada do livro. O autor trazer esse sentimento conflitante no leitor, porque quando eu começava a sentir pena, eu lembrava de não sente pena dele, porque ele está encarcerando uma pessoa na casa dele. Então era muito bizarro ler esse livro e sentir essas coisas. Isso é inversamente proporcional com a Miranda. A gente começa com muita pena dela e conforme o livro vai passando, a gente vai começando a ficar com raiva, sabe? Só que aí depois a gente cai na real e, pô, por que a gente tá com raiva dela? Ela é a vítima nessa história, sabe? O Clegg é o desgraçado. Isso ferra muito com a nossa cabeça, cara. Mas é por isso que esse livro é tão bom. Quando a gente chega no final, acontecem umas paradas absurdas e o leitor fica, caramba, meu Deus, por que isso está acontecendo? E eu acho que mexe cada vez mais com a cabeça do leitor. E isso me deixou muito, muito impactada e eu fiquei deitada pensando na minha vida de, caramba, isso não deveria ter acontecido. O final é surpreendente, o final é pessimista e o final
Por pior que possa parecer, é real. É como aconteceria na vida. A edição do livro, ela diz tudo sobre o que esse livro é. Aquela peça premiada na coleção do Clegg e o quadro expondo ela. Foi realmente um trabalho sensacional da Darkseid. Meus parabéns. Apesar de toda essa coisa que a gente falou sobre a Miranda, da parte dela ser bem mais lenta do que a do vilão, ela é uma manipuladora, o que é muito legal, porque ela tenta realmente sair daquele cárcere e tenta fugir várias vezes e sempre dá errado. Enquanto isso, a gente tem o Clegg. Ele talvez seja o trunfo do livro, cara. Ele é um vilão daquele que você ama odiar, sabe? Você tem uma relação muito esquisita com ele, é uma dualidade muito escrota. Ele é um cara que horas ele tá mal, horas ele tá tímido, ele é um cara que ele passeia por diversas emoções e faz você passear por diversas emoções. Eu acho que um ponto essencial na leitura foi quando o autor começava a falar que só tinha uma pessoa no mundo que amava ele e que ele era sozinho. E aí que vem a nossa pena por ele, e aí depois a gente se toca que isso é errado e que ele é o vilão da história sim. O Colecionador do João Fausto é uma leitura essencial para você que gosta de um bom suspense, para você que gosta de um bom clássico e para você que gosta de uma boa história. É muito bom o livro e vale muito a pena você ler. A gente começou o ano muito bem, a minha primeira e minha segunda leitura pelo menos foram sensacionais, a terceira também foi muito boa. E eu espero realmente continuar nesse ritmo e pegar livros tão bons quanto o Colecionador. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e me conta o que vocês acharam dessa leitura, caso vocês já tenham lido. Segue a gente nas nossas redes sociais, são todas viagens literárias. E é isso, gente, até o próximo vídeo.